Quanta luz neste ambiente aos olhos de quem o conduz. Bônus de lua cheia azul. Infelizmente, em todo o Brasil, seguidores estão me mandando: Tia Sô, está nublado na nossa cidade, não conseguimos avistar a magnífica, magnânima, ultra micro lua azul. Temos aqui a corujinha, que é o pássaro de Gêmeos. Sol, lua e ascendente em Gêmeos. Feliz aniversário a todos que comemoram ainda na energia de Gêmeos. Segundo o signo com mais polegares nas leituras mensais, então ganho bônus para o mês de junho. Sol, lua e ascendente em Gêmeos. Leitura generalizada leva para você o que bater com a sua vida. Sol, lua e ascendente em Gêmeos. A leitura mensal para junho foi pesada e agora nós estamos procurando energias light durante esta lua azul em Sagitário, que só acontece a cada 64 anos, e a lua azul em geral só acontece a cada 18 meses. E estávamos na expectativa de poder aproveitar dos raios mega, ultra cósmicos maravilhosos para fazer uma fotossíntese, mas não aconteceu. Então, esta lua continua azul até às 6 horas da manhã, ok? Então, ainda temos algumas horas. Se você conseguir ver ela um pouquinho, aproveita. Bota a carinha, faz uma fotossíntese. Deixa os seus cristais tomando um banho de lua. Sol, lua e ascendente em Gêmeos. Bônus para junho. Eu amo todos vocês. Santa Rita de Cássia. Eu escrevi no post do YouTube que é uma das poucas santas que a gente pode comprovar a data de aniversário e saber que signo que o santo é. Santa Rita de Cássia é do signo de Gêmeos. Eu sou devota de Santa Rita, mas aqui eu tenho a Nossa Senhora na mesa. E eu sou ascendente em Gêmeos, para quem não sabe, ok? Sol, lua e ascendente em Gêmeos. No fundo do baralho Epifania eu só vejo 7 cartas de fundo. Então vamos à Epifania, daí eu vejo o tarô. Cavaleiro de Espadas, representando a situação. Cavaleiro de Espadas é um arcano da corte, especificamente de Gêmeos. Então, Cavaleiro de Espadas aqui está ultramente representando Sol, lua e ascendente em Gêmeos. E o Cavaleiro de Espadas é aquele que verbaliza rapidamente o que tem que ser dito, mas às vezes ele capota. Então tem que tomar cuidado. 8 de copas. E aqui, se ele capotou, ele se enfiou numa lama, num lodo aqui e não foi muito feliz. No passado, estamos falando do passado. E agora ele procura uma solução por ter falado demais. Alguma coisa que você disse com razão, mas não deveria ser dito. Nem sempre ter razão e dizer a verdade é sinônimo de felicidade, certo? Principalmente em relacionamento ou atritos com a mãe ou com o pai. Muitas vezes a sabedoria é a gente entender que nós estamos certos e não gastar a nossa saliva. Ficar quieto. Recentemente assisti aquele show para dar um exemplo do que aconteceu aqui nessa energia. Um padre com 30 ateus naquela roda de entrevista com o relógio, não sei como é que chama aquele programa no YouTube. Eu senti muita pena do padre porque ele tem uma essência muito boa, mas ele não tinha informação suficiente e nem capacidade para se defender ou para botar 30 ateus com problemas sérios de vida, problemas financeiros, problemas emocionais, 30 ateus com problemas de vida contra um padre coitado.
uma pessoa que ela tem saúde mental e física, ateu, já é perigoso. Imagina 30 pessoas em estado emocional crítico, brigando com o padre como se fosse culpa do padre, insultando o padre, falando de uma forma desrespeitosa, como se fosse um vagabundo de rua. O tom de voz, o gesto, a cena de 30 ateus ali e um aplaudindo o outro, o que piora a situação, ou seja, eles estão aplaudindo a ignorância, que a intenção era boa, mas virou uma salada ali. Então aqui virou uma salada. Aqui a intenção era boa, mas não foi muito inteligente. E daí você procura uma solução. Será que se você comprar um presentinho, por exemplo, talvez essa salada aqui foi com os pais, ou com a família, ou com os irmãos, ou com os filhos. Será que se você comprar um presentinho, pode ter sido até com o amigo ou a amiguinha. Será que se você comprar um presentinho, se você der um presentinho para essa pessoa, vai ficar tudo bem? Aparentemente sim, porque essa pessoa, ela é mais desapegada do que você. A carruagem é um símbolo de movimento rápido. Então, se você ainda está pensando que essa pessoa está magoada com você, essa pessoa já foi, já voltou, já fez o bolo e você ainda está procurando milho para fazer esse bolo de fubá, ok? As de paus aqui, no mês de junho vai ser um mês rápido. O mês de junho ele tem energia do signo de Gêmeos e Câncer. E esse é o arcano de número 7 de Câncer. Então aqui até o final de junho, esse problema que talvez já aconteceu, que ainda não aconteceu e vai acontecer, esse desentendimento aqui por você ter dito que não devia. Sabe o Trump quando escreve um monte de porcaria lá no X e posta, porque ele não dorme direito, ele sofre de insônia, daí posta aquelas coisas horríveis que ele posta, no dia seguinte ele se arrepende e fala, oh my God, e agora? O mundo inteiro já viu, e se eu deletar, vão me chamar de fraco, então fica aí mesmo. E o 9 de ouro, excelente, 2, 4, 5, 6. E na 7ª carta, Rainha de Paus, excelente. Rainha de Paus é uma carta da corte que representa o signo de Áries. Para homem ou mulher não tem gênero no tarô. Ou você está lidando com alguém de Áries, essa situação foi com Áries, ou você tem no mapa astral Áries muito forte. Aqui nós temos Áries, o próprio signo de Gêmeos, Câncer e Virgem, ok? 9 de ouro aqui está dizendo que vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Essa pessoa, ela é do perdão. Eu não sei o que foi que aconteceu, mas essa pessoa, ela é muito boa. Ela é do perdão, do time do perdão. Mas se você trouxer um presentinho para ela também, ela recebe de coração, de gratidão, seja lá o que for que você der de presentinho para essa pessoa, ela vai receber com muito carinho, mas muito carinho, você não tem noção. E mesmo assim, você nesse momento aqui, tem um momento que você fala, puxa vida, por que que eu pisei na maionese? Porque o 8 de copas é como se ele estivesse no lodo. Tem uma expressão brasileira que fala, ih, pisou na maionese, viajou na maionese. Então veio aqui nesse lodo, nesse fluido de copas, que a maionese é pastosa, né? Mas tudo bem. É que Gêmeos, quando diz o que não deve e reconhece, Gêmeos fica preocupado se vai conseguir reverter essa situação que você sabe que você estava errado. Mas é o que eu falei, o ego,
O Trump sabe que ele estava errado, mas o ego é tão grande que a humildade some da inteligência de saber se desculpar e do medo de se enfraquecer perante as pessoas e perder o respeito das pessoas. E aqui, muitas vezes, o signo de Gêmeos não admite que estava errado por medo de perder o respeito das pessoas. O que está errado, porque quem reconhece que estava errado, por exemplo, eu sempre defendo a religião católica, mas eu não vou defender a Inquisição que aconteceu, porque a religião católica, por um momento, passou pela supervisão de um psicopata. Então, eles sofreram quase 60 anos com a Inquisição, matou milhões de pessoas, porque estava sob ordem de um psicopata. Não é culpa de Deus, aqui nós temos o livre-arbítrio. Quer dizer que o Deus muçulmano é diferente do Deus cristão, é diferente do Deus hindu, é diferente do Deus japonês. Não. A Inquisição aconteceu em todos os lugares dominados da Europa, na África, no Oriente Médio. E onde estava Deus? Em todos os lugares, observando, sem julgar, para não matar a todos. Porque quando Deus olha e diz, olha, chega, o que acontece? Um dilúvio? Ou cai um asteroide igual matou os dinossauros? E pode ser que vai cair? Já está predestinado que sim. Mas nós temos o livre-arbítrio. Daí vem o povo, não, Deus não existe, porque se Deus existisse, eu não teria sido abusado. Deus deu o livre-arbítrio. Tudo que acontece de safadeza aqui no planeta Terra é culpa do ser humano que não presta. O ser humano ele está em período de evolução, e nesse período de evolução, a separação do joio e do trigo, tem um povo que evolui e tem o povo que não evolui. Os safados, os pedófilos, os abusivos, os mentirosos, os hipócritas, os corruptos, os miseráveis empreendedores e empresários que gostam de pagar CLT e abrir filial e ficar milionário e acha que funcionário é escravo para trabalhar por uma CLT sem pagar hora extra. 15 minutos a mais de trabalho é hora extra. Eu sou totalmente a favor do 5x2 agora. Graças a Deus, e todo mundo que quiser trabalhar no seu dia de folga precisa receber e ser remunerado. Trabalhar no final de semana precisa ser remunerado. Quer trabalhar mais? 15 minutos a mais? Precisa ser remunerado. Em lugar que presta, eu morei no Catar. Então, país que presta, você trabalhou 15 minutos a mais, você vai ser remunerado. E se por um acaso foi feriado, esses 15 minutos, eles valem por 30 minutos. Muito simples. A matemática em país que presta, ela presta. Agora, o empresário no Brasil não quer que o funcionário alcance R$5.000 para não ter que pagar R$5.000 para 100 mil funcionários da empresa. Eles querem que o funcionário se escravize pelo salário mínimo lá, porque eles já contaram que vai dar certinho para eles ganharem bastante dinheiro para abrir mais filiais e continuarem ficando milionários. Essa é a matemática deles, da esquerda e da direita. Então aqui, se você está com dor de cabeça por causa de cálculo matemático, você trabalhava numa empresa, você deixou a empresa. Eu estou falando rapidinho para terminar logo essa história. Tem muita história para contar, o signo de Gêmeos. Então você já trabalhou numa empresa, você sabe como é que funciona. O seu chefe exigia de você ficar 1 hora a mais, ninguém toma atitude. Todo mundo fica quieto. Essa 1 hora a mais que você sempre fazia, quase todos os dias, vira rotina, não é paga. Tudo na cláusula do contrato de demonstrar profissionalismo é trabalhar mais. Eles colocam tudo, tem uma cláusula nos contratos de trabalho que é a desculpa dos empresários para tacar na cara do funcionário que o funcionário não trabalha o suficiente ou para o funcionário trabalhar mais sem ter que ser pago.
Então aqui nós temos o 9 de paus, muita dor de cabeça, e o 9 de ouro, muita felicidade e sossego e dependência financeira e alívio. São duas cartas totalmente contraditórias, 9 de paus, 9 de ouro, 9 de paus, 9 de ouro, 9 de paus, 9 de ouro. Aqui tem um time de gêmeos que tá no paraíso, tem um time de gêmeos que tá no CLT, no inferno, e que não tá conseguindo mais ficar em pé sozinho, sem se apoiar nas paredes aqui, ou segurar, não consegue. Você sabe que você tá cansado quando você não consegue subir uma escada sem pegar no apoiador, ou descer de uma escada. Você sabe que você tá bem quando você sobe uma escada, sobe e desce uma escada sem pegar no apoiador. Tenha certeza disso. Aqui nós temos Pajem de Espadas, Arcano Maior de Gêmeos, Os Enamorados, que também é o arcano da escolha, já predestinada pelo universo, 5 de Copas, 10 de Ouro e o 8 de Espadas. Então nós voltamos naquele 8 de Copas lá, da situação desagradável que aconteceu ou que vai acontecer, de dizer o que não deveria ser dito, porque nem sempre temos razão e seremos felizes por ter razão, principalmente com o esposo ou com a esposa, principalmente com as mulheres, porque a mulher, a mãe ou a esposa, que você já sabe de quem eu tô falando, ou a irmã, que você tem razão, mas não adianta, elas começam a briga, é o sistema narcisista. Quem é narcisista? Quem é narcisista começa a briga e diz que não foi ele que começou. Então aqui você está arrependido de alguma situação dentro da família, 10 de ouro e o 8 de espadas. Pode até ficar preocupado por ser ameaçado que vai dar um BO, que vão chamar a polícia, se for vizinhos, porque nós temos o 10 de ouro, pode ser no condomínio. Poderia ter sido evitada essa situação. Pelo fato de você entender, saiba que você tem razão, mas é melhor ficar quieto, para você não se arrepender. 10 de ouro pode ser um condomínio, pode ser o vizinho, pode ser a família, pode ser os colegas de trabalho, se você trabalha numa empresa com muitos funcionários, departamentos, até empresa de mais de um andar, 2, 3 andares, porque o 10 de ouro é uma grande família, uma grande corporação ou um condomínio. Não é uma casinha humilde, sozinha, afastada de tudo. Não. Então, essa conversa aqui é para alguém ou que mora num condomínio, ou tem uma grande briga de família, ou que trabalha numa grande empresa. Se você é autônomo e trabalha sozinho, essa história não é para você. Ok? Vai que tem alguém aqui, mas tia Sô, eu trabalho em casa, eu trabalho de home office, ou eu trabalho no YouTube, não tem ninguém para me encher o saco. Então, essa história não é para você. Eu trabalho na minha lojinha, então não é para você. Se você trabalha em casa, essa história não é para você, ok? Fique em paz. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Vocês querem mantra? Bota aqui nos comentários se vocês querem mantra ou oráculos para as próximas leituras mensais. Mantra ou oráculo? Bota embaixo mantra, se quiser mantra, oráculo, se quiser oráculo. Para a gente mudar um pouco o estilo nas próximas leituras mensais. E bota aqui no comentário se essa leitura bateu, se você trabalha no lugar público ou se você trabalha em casa e não bateu. Porque essa leitura não é para quem trabalha em casa, ok?
Sol, Lua e ascendente em Gêmeos. Três de ouro, excelente. Arcano maior do zero. Aqui alguém que é empreendedor e vai ter uma colaboração, um novo cliente. Ou pode ser a pessoa que trabalha em casa e vai ter novas colaborações ou novos clientes. Uma pessoa que está começando, pode ser um aposentado também, ou pode ser uma pessoa que trabalhava numa empresa e agora é autônomo. Cavaleiro de Paus. As de ouro no bloqueio. 7 de espadas no futuro próximo. 5 de paus no conselho. Sacerdotisa maior na conclusão. Na energia externa, eles ou elas, arcano maior da temperança. Arcanjo Miguel ou Rafael. E o arcano maior do diabo. Aqui tem uma guerra dos anjos. Aqui. Então tem um anjo e um demônio aqui na energia externa. Pode ser dois irmãos, gêmeos. Um é um anjo, o outro é o demônio. Existe, tia, essa história aí de gêmeos serem diferentes? Existe. E aqui tem um tipo disso. Tem uma história dessa. De gêmeos. A conclusão é que você vai seguir a intuição para você tomar essa decisão. Nós temos o As de Ouro aqui e você precisa tomar uma decisão sobre o trabalho, ok? E sobre, por exemplo, você vai receber duas ofertas ou vai comprar alguma coisa ou vai produzir alguma coisa no trabalho. Que tipo de artesanato você quer fazer? Que tipo de coisa que você quer fazer? Esse ou aquele, dessa cor ou daquela cor, desse tamanho ou daquele tamanho. Tem duas clientes ou três clientes aqui, tem dois assuntos ou três assuntos. Talvez seja até você querendo decidir as cores que vai pintar a parede ou a pia que vai comprar. Não sei, eu vejo cor, eu vejo que decisões sobre a decoração ou sobre as cores, sobre os tamanhos, não sei exatamente o que, lidando com tamanhos, com cores, com decisões, com detalhes disso que você faz. E pode ser artesanato, pode ser, porque nós temos o As de Ouro fazendo com suas mãos, o 3 de Ouro, o Michelangelo, aqui na carta é o Michelangelo e os bispos entrando num acordo. Olha, eu vou fazer assim, vou precisar de mais dinheiro, preciso de material. E aqui tem alguém trazendo material, delivery, tem alguma coisa que não vai estar do teu gosto, alguma coisa que você vai receber delivery. Delivery é a entrega do aplicativo, certo? Quando você recebe essa entrega e você não vai gostar. Alguma coisa aqui que vai te irritar, vai ter que ser devolvido. Aqui também você tentando, como é que fala? Escapar da situação. Por exemplo, eu fiz uma camiseta na impressora na loja aqui, duas camisetas. Daí o gerente demorou para me entregar. Eu fiquei esperando quase uma hora sentada no sofá. Me entregou, começou a me puxar o saco, falar comigo. Ai, que bonito, quem que inventou esse desenho, não sei o quê. E eu não percebi que eles mancharam a camiseta com a tinta impressa. Quando eu cheguei em casa, eu percebi que tinha uma mancha. Mas eu fiquei quieta. Mas eu entendi por que eu estava sendo tão bem tratada, que tinha alguma coisa errada ali. Só que na hora eu não percebi. Estava embaladinho no plástico, fechado, eu não abri para verificar. A hora que eu cheguei em casa, é que eu verifiquei e eu falei, deixa quieto, ok? Então, talvez aqui teve um erro, por exemplo, nas cores, né?
Ela pediu a cor do número 6.0, daí a cor que foi feita foi 6.1. Quer dizer, aos olhos dela, talvez ela não vai perceber. Se for de noite, daí chega de manhã, durante o dia, ela vai ver que a cor não é a cor que ela queria, ficou muito escuro. Ficou muito claro. Ok? Então perceba aqui que você vai dar um jeitinho de escapar nessa situação desagradável aqui. Tem alguma coisa que não está exatamente da forma que o cliente pediu, você vai dar um jeitinho de resolver esse assunto. E reconhecer que errou e pedir desculpas não é burrice. Em todos os livros de psicologia, o ato de humildade, de saber se desculpar e reconhecer que errou, é inteligência. E daí você dá um jeito e resolve esse assunto aqui, ok? Signo de Gêmeos. Abraço energético da Tia Sou. Shalom, salam aleikum, namastê.